Cara, até os macacos são procrastinadores. Tava vendo um vídeo do Wesley e ele mostrando um estudo lá que comprovava, de certo modo, a procrastinação em macaco. Basicamente era o seguinte, o macaco tinha duas alavancas. E aí uma alavanca dava uma recompensa pequenininha. A outra alavanca dava uma recompensa grandona. Porém, vinha uma pequena punição junto. E aí, percebeu-se que os macacos preferiam apertar a alavanca para pegar uma pequena punição do que pegar a pequena recompensa do que enfrentar a pequena punição e ter a recompensa grandona. Independente do tamanho que fosse a recompensa grande aqui. Ela podia ser muito grande. Mesmo assim, eles não queriam enfrentar aquela pequena punição. Eles preferiam pegar a recompensa pequenininha. E basicamente esse é o mesmo mecanismo da procrastinação. A gente prefere ficar rolando feed, ficar no Netflix, ficar fazendo essas coisas que dão uma recompensa pequenininha, uma dopamina barata, mas não tem punição nenhuma, do que às vezes a gente fazer algo que vai ter uma recompensa maior, mas vai ter uma punição. Por exemplo, fazer um treinamento. Vai doer, vai cansar, vai ter uma pequena punição, mas eu vou ter um benefício muito grande. Vou ter um benefício estético, vou ter um benefício de saúde, vou ter um benefício às vezes de mais disposição, mais energia. Ou estudar. É chato pegar lá, estudar, mas eu vou ter um benefício de ter mais conhecimento e com mais conhecimento eu vou poder talvez resolver mais problemas. Ou empreender um negócio novo, uma fonte de renda extra, dá trabalho, é cansativo, mas eu vou ter um grande benefício, que às vezes eu vou ter mais dinheiro para poder trazer mais qualidade de vida para mim, para minha família. Então observe que às vezes a gente deixa de fazer as coisas que nos dão uma grande recompensa justamente por causa da pequena punição envolvida, igual os macacos faziam. Isso nos leva a refletir que talvez não é na força bruta de querer vencer a procrastinação que a gente vai conseguir vencer, mas tendo sistemas, tendo estratégias que nos fazem agir apesar da procrastinação. Por quê? Porque nesse mesmo estudo, quando os cientistas manipulavam lá o cérebro do macaco, eu não sei como, mas os caras manipulavam lá de tal maneira que eles conseguiam ignorar essa punição. Essa punição, sei lá, não doía. Os macacos não importavam com aquela punição lá. O que acontecia? Os macacos iam lá, a partir do momento que eles não importavam mais com aquela punição, ou que aquela punição não doía, ou enfim, né? Não vou saber explicar no detalhe. Vou trazer a lógica aqui para vocês. A partir daquele momento que ele não importava mais com aquela punição, ele ia lá, pá, recompensa grandona. Ele só ia na recompensa grandona. Por quê? Porque aquela punição lá ele não estava mais se importando com ela. Ou seja, se a gente conseguir enganar o nosso cérebro para a gente não se importar com a punição, talvez a gente consiga uma estratégia ou um sistema no qual a gente consiga buscar recompensa grande. Uma dessas estratégias que eu já percebi na minha vida que faz muito sentido e que eu consigo aplicar às vezes é a estratégia da tarefa de borda, que eu aprendi com o Rafa Medeiros no curso de gestão de tempo e também vi lá no livro dos Hábitos Atômicos. Basicamente, essa estratégia ela se baseia no seguinte raciocínio. O nosso cérebro, para ele, é muito mais difícil começar uma tarefa do que permanecer na tarefa. Então, se a gente enganar o nosso cérebro para a gente começar, depois ele continua. A gente está enganando a nossa punição. Por exemplo, como que isso a gente faz na prática? Se você pensar assim, vou ler um livro. Pô, ler um livro, vou ler meia hora, uma hora, não, desanimei. Aí você fala assim, não, vou ler só 2 minutos. Eu vou ler só uma página. Eu vou ler só um parágrafo. Eu vou ler só uma linha. Está muito difícil ler 2 minutos? Então eu vou ler só uma página. Está muito difícil ler uma página? Eu vou ler só um parágrafo. Está muito difícil, eu vou ler só uma linha. Pensa, pô, uma linha? Uma linha não, uma linha eu consigo ler. Uma linha eu consigo ler agora. Vou pegar aqui e vou ler agora. Pá! E leio uma linha. E aí no que você lê uma linha, você lê 2, lê 3, lê o parágrafo, lê a página. Quando você viu, você leu lá seus 30 minutos que você queria. Você pode usar isso para qualquer coisa. Eu quero treinar. Tô com desânimo de treinar. Vou treinar só 5 minutos. Se isso não for suficiente, vou treinar só 2 minutos. Eu vou fazer só uma flexão aqui então. E aí, a partir do momento que você engana o seu cérebro, você engana a punição, você começa a tarefa e depois você continua. Você consegue embarcar para conseguir buscar a grande recompensa. Essa que é a lógica da tarefa de borda ou a super borda. Você diminuir aquela tarefa de maneira a torná-la tão pequena,
mas tão pequena, mas tão ridícula, que você fica constrangido até de não fazê-la. Ah, eu quero ler a Bíblia. Estou com dificuldade, eu vou ler um versículo. Um versículo. Qualquer hora que você pegar, você lê um versículo. E aí você quebra, então, essa punição. Você engana o seu cérebro. Você engana porque começar é muito difícil. Começar envolve uma punição muito grande. Então você engana. Você coloca um começo pequenininho, que vai envolver uma punição pequenininha, que você consegue superar aquilo. E a partir do momento que você consegue superar, você consegue buscar a recompensa grandona. E eu queria trazer isso porque muitas vezes a gente se martiriza. Muitas das vezes eu penso assim, pô, como eu sou procrastinador. Pô, como eu estou desperdiçando meu tempo. Mas às vezes não é sobre eu querer vir na força bruta e querer lutar contra a procrastinação, porque a procrastinação às vezes está, sei lá, tá na nossa natureza. Está na nossa natureza. Então como que eu vou fazer para vencer isso? Estratégias. Estratégias. No macaco lá, eles enganavam o cérebro, né? Como não tem com sinais, etc. Como não tem como a gente conectar um negócio no nosso cérebro para enganar, a gente pode usar outras estratégias. Uma que eu conheço é essa, da superborda. A gente então diminui a tarefa e torna ela tão ridícula, tão simples, que a gente vai e faz. A gente começa. A partir do momento que a gente começou, é muito mais fácil continuar do que começar. A gente acaba continuando. Ah, e se eu não quiser continuar? Beleza, você larga para lá. Não tem problema. Você já tem que começar a tarefa com esse pensamento. Vou ler 1 minuto. Se eu ver que eu não estou realmente a fim de ler, eu vou largar para lá. Eu vou treinar 2 minutos. Se eu ver que eu não estou a fim de treinar, eu vou largar para lá. Você precisa começar assim, porque quando você começa assim, você engana ainda mais o seu cérebro. E de fato, você tem que agir assim. Se você chegou lá, começou, você leu por 2 minutos e o negócio não fluiu, larga para lá. Vai fazer outra coisa. Você treinou 2 minutos, o negócio não fluiu, larga para lá. Porque assim você fortalece esse seu sistema de apenas começar. Porque você vai saber, pô, vou começar. Se não fluir, eu largo para lá. Se fluir, eu continuo na minha meta. A minha meta é o quê? É ler 10 minutos? É treinar meia hora? O que é minha meta? Eu continuo naquela meta. O importante, então, é a gente ter estratégias e não ficar tentando vencer na força bruta. É isso que eu queria trazer para vocês hoje. Peraí, ó, isso tem tudo a ver com um vídeo que eu gravei outro dia que fala por que o treino fácil vence o treino difícil. Muitas vezes a gente acha a mesma lógica, que a gente tem que ir lá e dar tudo de si e se superar e vencer. Sendo que no final das contas, às vezes, o que importa é a estratégia, é a consistência, é a adesão, é a progressão. Muito mais do que um treino em si, o importante é o lastro de treinamento, é o conjunto de treinamentos. E se para você ter esse conjunto de treinamento, às vezes é mais importante você ter um treino fácil, o treino fácil vai vencer o treino difícil. Eu explico isso com mais detalhe nesse vídeo, que eu vou deixar aqui ou aqui, em algum desses cards. Se fizer sentido para você, assista. Pode ser um game changer aí na sua vida, pode mudar o seu olhar sobre treinamento. E a partir do momento que a gente pode se permitir fazer um treino fácil que vai dar muito mais resultado, aí às vezes a gente consegue finalmente começar a implementar um treino. A gente começa então a diminuir essa punição, porque às vezes a nossa própria punição é pensar que o treino tem que ser difícil. Mas a partir do momento que a gente pode pensar que o treino é fácil, a gente já começa vencendo a punição. E aí a gente implementa com outras coisas que eu trago aqui a respeito do treino fácil, e a gente consegue então conquistar a recompensa grande, que é o shape, que é o condicionamento, que é a vitalidade, a saúde, a disposição, etc. Então eu te convido a assistir esse vídeo e aproveito para te convidar a se inscrever no canal. Aqui tem muito conteúdo a respeito dessas coisas que eu trouxe aqui. E deixe seu like, compartilhe com aquele seu amigo procrastinador. Talvez ele não seja tão procrastinador assim, talvez só lhe falte um sistema para vencer, para agir apesar da procrastinação. Compartilhe com ele. Deixe suas dúvidas e sugestões nos comentários. Muitos dos vídeos surgem dali. Muito obrigado pela companhia e até a próxima.